Por que os trânsitos de Netuno pelo mapa são tão desafiantes e problemáticos, né? Pelo menos para nós ocidentais? Acompanhe esse vídeo aqui para entender melhor, ok? Boa noite, gente. Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, espero que todos estejam com saúde, espero que todos estejam em paz junto aos familiares de vocês, junto aos bichos de vocês, junto aos amigos de vocês e a quem mais for caro e querido ao coração e à alma de cada um, tá bom? Eu não sei se todos, gente, prestam muita atenção ou se percebem a influência dos trânsitos de Netuno pelo mapa natal, tá? Principalmente os trânsitos que envolvem os aspectos mais desafiadores, né? Que é a conjunção, a oposição, a quadratura. Principalmente para os luminares, para os planetas pessoais ou para os ângulos do mapa, né? Principalmente ascendente e o meio do céu, que são os ângulos críticos, os ângulos mais importantes do mapa. A maioria das pessoas talvez nunca tenha percebido isso, porque na maioria das vezes não se atenta aos trânsitos de Netuno, né? Muitas vezes atravessam períodos confusos, atravessam períodos onde tomam atitudes que depois vão se perguntar como é que vieram a tomar essas atitudes, né? Ou ainda deixam de tomar atitudes que em tempos ditos assim normais, né, vamos dizer assim, elas tomariam normalmente, né? Ou então se apaixonam perdidamente por pessoas as mais improváveis, né? Ou se deixam enganar por pessoas que antes eram tidas como pessoas de confiança, tá? Ou então pessoas que se apresentam como frágeis, né? Pessoas que se apresentam como necessitando de ajuda, pessoas que se apresentam como salvadoras, ou então pessoas que se apresentam como se precisando de salvação, né? E quando a gente vai ver os motivos de tudo isso, a gente verifica muitas vezes que naquele período a pessoa estava sofrendo influência da passagem de Netuno, né? Justamente por aqueles pontos sensíveis do mapa que foi citado anteriormente, né? Luminares, planetas pessoais, ascendente, meio do céu e etc. Em geral, as pessoas temem muito os trânsitos de Saturno, né? Principalmente o famoso retorno de Saturno, que nada mais é que, no caso do retorno dos 29 anos, o começo da maturidade, né? É a chegada da maturidade. Isso aí não deveria meter medo a ninguém, né? E depois tem um outro trânsito, um outro retorno por volta dos 60 anos, que é o início da chamada terceira idade, que também não tem que ser temida por ninguém, né? Significa que você teve o privilégio de chegar nessa terceira idade, que muitos não conseguem. De resto, gente, Saturno faz apenas você colher o que você plantou, tá? Se você plantou coisas boas, irá colher coisas boas. Tá? Em geral, os trânsitos de Saturno também são boas épocas, mesmo os trânsitos mais difíceis, são boas épocas para você fundamentar as coisas, né? Para você se aprimorar em algo, para você planejar alguma determinada coisa, né? Porque é uma época em que você está se levando a sério, né? É uma época que você não está para brincadeiras, tá? Você está encarando tudo a sério, você está encarando tudo sem leviandade, tá? Encarando tudo sem molecagem, sem futilidades, tá? Alguns também conhecem os trânsitos de Plutão, tá? E esse sim é um trânsito temível, né? Principalmente naqueles pontos do mapa que eu já abordei, pois em geral ele envolve transformações, né? E essas transformações, por sua vez, envolvem o fim de alguma coisa, tá? Ou seja, a morte de alguma coisa, tá? Eu já gravei aqui vídeos sobre isso, né? Plutão representa aquele processo que finaliza para se transformar em algo. E isso em geral é doloroso, né? Por você se ver frente a frente com a finitude, seja a sua finitude, seja a finitude dos outros, ou finitude de algo que você gosta, finitude de algo que você preza. Mas os trânsitos de Netuno também são bem complicados, tá? Principalmente para a nossa mentalidade ocidental, tá? Porque Netuno, ele derruba fronteiras, né? E é muito doloroso quando ele derruba as fronteiras do nosso ego, né? Ego esse que a gente começa a formar nos primeiros dias de vida. Quando estamos lá no útero materno, nós não temos consciência de nós mesmos como egos separados, tá? Nós somos unos com o mundo, ou seja, cada um de nós lá dentro da barriga da mãe, né, no momento da gestação, a gente acha que o mundo inteiro se resume a nós, né? A gente acha que o mundo inteiro somos nós mesmos, vamos dizer assim, né? Mas depois que a gente nasce, esse mundo se torna a nossa mãe. Tá? O mundo inteiro passa a se resumir na nossa mãe ou a quem faz o papel da nossa mãe, né? A mãe se torna o mundo inteiro para a criança, a mãe se torna o mundo inteiro para o bebê, e aí a gente nasce,
né? E aí a gente começa a se perceber, conforme o tempo passa, como um eu fisicamente separado, né? Como uma entidade fisicamente separada. E dos 6 aos 18 meses, a gente começa a passar por aquilo que Lacan definiu como estágio de espelho, né? A gente começa a montar um ego a partir das impressões, ou melhor, a partir dos significantes da nossa mãe. Ou seja, a gente começa a observar a nossa mãe e aí a gente começa a espelhar aquilo que a nossa mãe tem em nós, né? A gente começa a montar o nosso ego a partir do ego da nossa mãe. Entendeu? E depois já a gente começa a montar, entra o pai na parada, a gente começa a montar esse ego também a partir do pai, ou de quem faz o papel desse pai. E também começa a montar o ego a partir do nosso relacionamento com a sociedade, com a escola, trabalho, amigos, meio social. Né? A gente começa a montar, a gente começa a absorver a cultura, a gente começa a absorver os hábitos, a gente começa a absorver a moral, os preconceitos daquela sociedade que a gente vive. Então a gente recheia, a gente monta o nosso ego a partir de identificações e introjeções que fazemos a partir do outro, a partir da mãe, a partir do pai, a partir da sociedade. Né? E a partir do momento que a gente absorve essas características, né, a gente monta um ego, né, a gente monta um eu, né, a gente monta quem nós somos, vamos dizer assim, dizendo eu sou isso daqui, e o que não é isso daqui é o restante, é o mundo. A gente estabelece muito quem a gente é a partir da definição do que a gente não é. Então aí surge uma barreira, né? A gente faz uma fronteira. Então a gente tem uma fronteira que delimita o nosso ego, né? Delimita quem nós somos e que é importante para definir quem nós somos. Porque a partir daquela fronteira nós não somos, somos outros. Né? Na verdade, isso daí é uma grande ilusão, né? Essa separatividade do ego. Né? Isso aí nas escolas orientais é chamado de Maya. Né? Maya significa ilusão. Isso é um negócio que eu aprendi quando estudei teosofia há 20 e tantos anos atrás. Tá? Nós temos essa ilusão dessa separatividade. Nós temos a ilusão do ego, que na verdade não existe, né? Porque tudo no fundo é uma coisa só. Né? Lá no fundo, o que subjaz a tudo é uma coisa só. E essa separatividade é que traz os malefícios ao mundo, porque você acha que você está fazendo para os outros, mas você não está fazendo para você. Você está fazendo para o universo, não está fazendo para você. Que o mal que você está fazendo para a natureza, você não está fazendo para você. Porque você acha que você é um ego separado, quando na verdade você não é. Só que essa separação, né, vamos assim dizer, essa escolha que a gente faz para a gente poder formatar o nosso ego, a gente não faz só com aquilo que é externo a nós ou com quem é externo a nós, tá? A gente também faz isso internamente. Essa escolha, essa separação também se dá internamente, tá? A gente pega características nossas que achamos inadequadas, né? Ou melhor, que aprendemos com os nossos pais ou aprendemos com o meio que a gente vive, que são características inadequadas, a gente acaba reprimindo e recalcando, né? Joga lá para o fundo do inconsciente. E aquilo também passa a fazer parte do não ego. Tá? Está dentro de nós, mas não faz parte do nosso ego consciente. Entendeu? Naquela formataçãozinha que a gente fez do nosso ego, aquilo também está separado. Aí a gente começa a ter em torno do nosso ego duas fronteiras. Né? Uma fronteira para aquilo que está externo a nós, né? Que delimita nosso ego com aquilo que está fora de nós, seja culturalmente, seja fisicamente, seja socialmente, o que for. Mas a gente também passa a ter uma fronteira interna, né? Aquela que separa nosso ego de características que jogamos para o nosso inconsciente porque as achamos inadequadas. Né? Então o que ocorre? A gente começa a compartimentalizar o nosso ego de maneira que a gente fica nessa caixinha fechada aqui, tá? Isolado daquilo que é externo, né? Socialmente, fisicamente, culturalmente, isolado daquele conteúdo inconsciente que a gente acha inadequado, que a gente acha que se a gente assumir esse conteúdo, a gente não vai ser aceito, a gente não vai ser amado, a gente não vai ser suportado o suficiente, tá? E aí vem aí a confusão que os trânsitos de Netuno trazem pra gente, porque Netuno vem e derruba essas fronteiras. Né? A tendência no trânsito de Netuno é a pessoa começar a se sentir invadida por esses conteúdos, que tanto são os conteúdos inconscientes que você recalcou, então você começa a ser invadido por conteúdos do inconsciente que você não entende o que são,
como também você começa a ser invadido por impressões externas, você começa a ser invadido por situações que já estavam separadas de você, mas que começam a te procurar, ou começam a te invadir, ou começam a te absorver de alguma maneira. Meio que você se torna uma esponja de certas energias, você se torna uma esponja de certas pessoas. Tudo isso daí acaba se amalgamando, tá? Isso a gente chama de diluição do ego. Né? Aquele ego que estava compartimentadozinho, fechadinho, com aquelas duas fronteiras bem definidas, aquilo é diluído, entendeu? Os conteúdos se misturam. Para nós ocidentais, essa diluição ela é muito dolorosa, né? Porque a gente se identifica com esse ego, né? E se identifica com todos os símbolos que ajudaram a formar esse ego, né? Símbolos materiais, símbolos de status, símbolos profissionais, casamento, regras, etc. Né? Tudo isso daí, toda essa distinção forma o nosso ego, né? Nessa nossa vida ocidental. Né? A gente, numa visão ocidental das coisas, numa visão racionalista das coisas, vamos dizer assim, muitas vezes a gente esquece muitas vezes de quem nós somos e a gente acaba se identificando com o nosso carro, com o nosso casamento, com o nosso trabalho, com as regras e as leis da sociedade, com o dinheiro, né? A gente não tem aquela identificação forte com nós mesmos, né? A gente tem identificação muito com símbolos externos, com símbolos que estão, não diria fora de nós, nós trazemos para dentro de nós e a gente se identifica com aquilo. E aí Netuno chega, né, num trânsito difícil, para nos lembrar que você é uma totalidade, né? Que tanto compreende aquilo que está fora de você, como também aquilo que está dentro de você. Netuno é o planeta do misticismo, daquilo que é místico, né? Porque ele significa aquele religar com o todo, né? Religar com o indiferenciado, com aquilo que mostra que todos nós somos uma coisa só. Aí vem um dos simbolismos de Netuno com o mar, né? Algo que o escritor Romain Rolland definiu muito bem, aliás, tá? E talvez tenha definido inconscientemente, pelo que eu sei, ele não estudava astrologia, né? Ele definiu como um sentimento oceânico, né? Uma sensação de eternidade, de ser um com o mundo externo como um todo. Quer dizer, ser uno, né, com o mundo externo como um todo. Quer dizer, seja um sentimento de unicidade e abrangência, semelhante a um oceano. Um oceano que não tem limites perceptíveis. Né? E para isso, Romain Rolland ele foi buscar inspiração lá no hinduísmo. Mas como nós temos uma mentalidade ocidental, né, racional, materialista, que sobrevaloriza o ego, né, e eu me incluo nisso aqui, eu não vou ser nenhum hipócrita e ficar só apontando nos outros, eu também sou um exemplo dessa mentalidade ocidental. Os trânsitos mais difíceis de Netuno nos pega muitas vezes de jeito, né? Porque, como eu disse, são trânsitos dolorosos, né? Essa coisa de você sentir que os pés estão se abrindo debaixo de você, de você sentir o seu ego sendo rasgado, o seu ego sendo diluído, faz com que a gente perca o controle da vida prática, né? Perdemos a atenção consciente aos assuntos do dia a dia, perdemos muitas vezes o senso de orientação, tudo porque Netuno nos traz o anseio de voltar a um estado de indiferenciação, que é o estado de onde todos nós viemos, né? E para isso, para buscar isso ainda em vida, a gente pode ter a perigosa atitude de recorrer ao álcool, recorrer às drogas ou recorrer a coisas que nos tiram da realidade. Nos trânsitos que formam aspectos mais fluentes, é bem mais fácil de lidar, tá? A pessoa começa a se sentir mais empática, né? Ela começa a se sentir menos egoísta, tá? Lembrando que ela começa a se sentir una com as demais pessoas, né? E ela começa a prestar atenção às artes, começa a prestar atenção à música, ao cinema. Tá? É uma fase muito legal nesse sentido, que é de se dedicar a alguma causa que auxilie aos outros, né? Que preste serviço aos outros, que preste auxílio aos outros, ou então se dedicar às artes, se dedicar à música, etc. Né? Agora, nos trânsitos que têm aspectos mais desafiadores, lembrando que a diferença entre aspecto fluente e aspecto desafiador é apenas de intensidade. Né? Os aspectos mais fluentes têm energia na sua justa medida, enquanto os aspectos mais desafiadores têm excesso de energia. Né? Mas nos aspectos desafiadores com excesso de energia, né? Ou seja, excesso de dissolução do ego, que problemas podem surgir? Né? Vamos analisar. Então, pode acontecer da gente se perder em devaneios e fantasias, né?
porque aqueles conteúdos inconscientes muitas vezes podem trazer situações onde a gente se apaixona, situações onde a gente fantasia alguma coisa ou tem esperança em alguma coisa indevidamente, né? Principalmente nos trânsitos de Netuno a Vênus, principalmente nos trânsitos de Netuno à Lua. Tá? Isso é muito comum, tomar cuidado com isso. Se sentir cansado sem força de vontade, tá? Principalmente nos trânsitos de Netuno ao Sol, trânsitos de Netuno a Marte. Por que acontece? O ego está enfraquecido, né? O ego está diluído, então ele perde aquela força de ação, a pessoa se sente cansada, se sente sem força de vontade, se sente desanimada mesmo. Tá? Tendência a fazer julgamentos equivocados, principalmente nos trânsitos de Netuno a Júpiter, ou então nos trânsitos de Netuno a Mercúrio, entendeu? Você não está com a sua percepção totalmente calibrada, vamos dizer assim, né? Entendeu? Então você está meio com a tua percepção meio tolhida, não digo tolhida, mas enevoada, vamos dizer assim, né? Você não está percebendo bem as coisas que estão acontecendo, você pode fazer julgamentos equivocados. Ser vítimas de fraudes e de desonestidade, ou mesmo ser agente disso, tá? O que acontece aqui? Netuno derruba os limites, tá? Aquela coisa, derruba muitas vezes limites que são para a própria sociedade. Então, numa dessa daí, você atrai gente que não tenha lá muito limite das coisas. Tá? Ou então você mesmo perder um pouco os teus limites das coisas e ser agente de fraude, ser agente de desonestidade. Tem que se policiar muito sobre isso daí, tá bom? Diminuição da capacidade de concentração, principalmente nos trânsitos de Netuno a Mercúrio, tá? Idealização de pessoas, inclusive paixões cegas. Tem que tomar muito cuidado aqui, tá? Porque muitas vezes você vai se apaixonar. Netuno tem muito aquele lado do sacrifício, de se sacrificar. Você pode se apaixonar por pessoas impossíveis de se corresponderem. Pessoas casadas, pessoas comprometidas, pessoas que não nem percebem dos teus sentimentos, né? Gente muitas vezes que não merece essa paixão, gente que pode te fraudar, gente que pode te enganar. Sentimentos que jorram sem controle, ok? Porque, principalmente nos trânsitos de Netuno com a Lua, ok? E aquela coisa de buscar salvadores ou querer ser salvador ou mesmo mártir de alguém ou de alguma causa. Lembrar que os trânsitos de Netuno, eles acabam fazendo com que os limites entre você e as outras pessoas, principalmente nos trânsitos de Netuno ao Sol, Netuno à Lua, Netuno a Vênus, né? O limite entre você e as outras pessoas acabam sendo diluídos. Então você começa a sentir mais o que aquelas pessoas estão se passando. Tá? O que está se passando com elas. Você começa a sentir mais empatia. Tá? Você começa a sentir mais compaixão muitas vezes. Tá? E aí você começa a transmitir isso. Né? As pessoas começam a perceber a tua simpatia, a tua empatia, a tua compaixão e começam a te procurar. Né? Pessoas que estão precisando de compaixão, precisando de empatia, elas começam a te procurar. Entendeu? E aí você tá com aquela síndrome de querer ser salvador, né? Ou até mesmo de querer salvar essas pessoas, tal. Cuidado com isso, né? Mesmo porque tudo tem limites, correto? E como é que você lida com o trânsito de Netuno, seja ele desafiador ou não? Né? A melhor coisa a fazer é primeiro se conscientizar que você está passando por um momento em que seu ego está mais fragilizado, né? E a partir do momento que você se conscientiza disso, você passa a tomar mais cuidado, né? É que nem na psicanálise, quando você se conscientiza de um determinado processo inconsciente que está te gerando um sintoma, que está te pregando uma peça, você começa a tomar mais cuidado com aquilo, né? Você começa a se precaver em relação àquilo, começa a se policiar mais, mesmo sabendo que você está passando por um momento especial. Mas às vezes se conscientizar só não basta, né? Trânsito de Netuno também pode trazer processos depressivos, tá? Principalmente o trânsito de Netuno à Lua. Se for um trânsito desafiador de Netuno à Lua, né, ele pode sim trazer um processo depressivo. Tá? Eu sei porque eu já passei por isso. Ok? Então, por quê? Porque a Lua são as emoções, né? Então, um trânsito de Netuno à Lua deixa as suas emoções, não digo a flor da pele, mas deixa você mais aberto às emoções, né? As emoções do teu inconsciente, às emoções das outras pessoas, te deixa mais sensível, mais aberto às energias do ambiente, vamos dizer assim, né? Porque as emoções também geram aquela coisa da energia do ambiente e você capta isso. Isso aí te pode gerar um processo depressivo. E nessas horas procure ajuda profissional, psiquiátrica, astrológica, espiritual, o que for. Né?
A outra forma é tirar partido da situação e ir buscar Netuno, né? E o que é ir buscar Netuno? É buscar as artes, buscar a música, buscar a poesia, né? Lembrando que é um momento onde estamos mais empáticos, né? A gente está mais sensíveis aos sofrimentos, mais sensível aos sentimentos dos outros. Tá? Então a gente pode fazer atividades de auxílio, de assistência, seja pessoas ou animais mesmo, né? Só que tomando muito cuidado para, primeiro, não utilizar essa capacidade de se doar, né? E essa capacidade de ter empatia para acabar manipulando as outras pessoas ou se aproveitando das outras pessoas. Né? E também saber os seus limites, né? Pois principalmente no trânsito de Netuno à Lua, a capacidade de compaixão, de cuidado, de amparo, né, que você passa a ter, faz com que você seja procurado pelas pessoas que estão em busca disso, né? Estão precisando disso. E nem sempre você pode acabar dando conta. Nessa última década que passou, né, de 2000, a partir de 2012 para cá, e indo até 2026, Netuno o trânsito de Netuno por Peixes afetou esses signos aqui do lado, né? Peixes, Virgem, Sagitário e Gêmeos, né? Peixes por conjunção, Virgem por oposição, e eu senti bem isso porque eu tenho um estélio muito forte em Virgem, né? E ele passou nessa última década todinho em oposição ao meu estélio, tá? Foi uma barra essa época que eu passei aí. Né? E por quadratura foi para o Sagitário e Gêmeos. Tá? Ele afetou esses 4 signos aí. Tá? E vai começar a afetar, a partir de 2026, ele vai começar a transitar por Áries. Vai começar a afetar os carneiros, né? Áries, vai começar a afetar Libra, Carneiro por conjunção, Áries por conjunção, Libra por oposição, Câncer e Capricórnio por quadratura. Né? E desses 4 últimos signos aí, que é Áries, Câncer, Libra e Capricórnio, eu tenho um pouco de pena, né? Pois já passaram aí 15 anos de um trânsito complicado de Plutão em Capricórnio, e agora, a partir de 2026, vão ter que encarar Netuno, né? Força aí para os carneiros, para os cabritos, para os caranguejos e para as balanças, tá bom? Por hoje é só, gente. Eu espero que tenham gostado. Tentei fazer um vídeo bem resumido para evitar que ficasse muito longo, não sei se consegui. Né? Mas aí tudo é fruto de pesquisa, tudo é fruto de leitura, né? Tudo é fruto de, às vezes, pedido que as pessoas me fazem, discussões que acontecem lá no meu grupo do Telegram, né? E, inclusive, fruto da minha própria experiência, né? Porque eu passei, né, como eu disse no slide aí, foram 14 anos de Netuno pegando o estélio que eu tenho em Virgem, né? Então não foram anos fáceis não, de 2012 para cá. Antes disso, né, finalzinho de Leão, né, que eu tenho a Lua no final de Leão, Sol no começo de Virgem, tá? Então lá por volta já de 2010, 2011, eu comecei a sentir os efeitos, tá? Estou deixando o link de convite para o meu grupo de estudos de astrologia moderna lá do Telegram, tá bom? De forma que se você quiser discutir astrologia, ou mesmo se você quiser discutir tarô, tá? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Lembrando apenas que postagens e discussões de cunho político, bem como proselitismo político, eleitoral e ideológico, são proibidos, ok? A ideia é que todos, sejam de esquerda, de direita, de cima, de baixo, não importa, mas todos que tenham o mesmo interesse na astrologia e no tarô, que todos sejam bem-vindos e todos sejam bem-vindas, tá? Então, se você gostou do vídeo, deixa aí um joinha, se inscreva no canal se for do seu interesse, compartilhe o vídeo caso você tenha amigos que gostem do assunto, e não se esqueça também de deixar seu comentário caso queira, tá? Fiquem com Deus, até semana que vem, tenham uma boa semana e ó, cuidem-se, tchau!